Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, está tudo ótimo comigo. Até porque hoje eu vou falar de um tema que eu amo muito, que são os livros. Não tem como ser melhor. E eu pensei bastante para trazer aqui livros que realmente me inspiraram, mudaram a minha forma de ver a vida, me tiraram de uma bolha, ajudaram no meu processo de mudança, de me encorajar, de tomar decisões importantes e de ver a vida. Vai ter livro clichê? Sim, teremos, mas também teremos algumas novidades. A princípio eu pensei em 10, mas aí eu consegui fechar com 11, e depois desses 11 eu tive que acrescentar mais dois. Até porque esses dois não são nada óbvios. E são livros até mais recentes, que eu não terminei de ler ainda, eu estou no processo, mas eu acho que já vale muito a pena colocar. Por isso eu decidi colocá-los agora no finalzinho. Então, para começar, vamos lá, indo aqui para o meu apoio. Esse, maravilhoso. A Bíblia da Mulher. Mulheres que correm com os lobos. Ai, gente, eu até suspiro para falar desse livro, porque ele foi escrito há tanto tempo pela Clarissa Pincola. É, nem sei se é assim que pronuncia, mas enfim, acho que isso é o que menos importa agora, porque ela tem todo o meu respeito por ter feito algo tão poético, tão inspirador ao falar da mulher selvagem, comparar ela com os lobos, justamente por essa parte selvagem, né? Ela fala da força, do poder da mulher, da intuição, da importância de se conectar consigo. E é realmente muito poético, é escrito de uma forma deliciosa de ler. O livro tem muitas histórias com personagens arquétipos e que nos trazem várias mensagens e fazem refletir. E o mais interessante é como ela vai nos mostrando que vários problemas atuais, né, vários problemas atuais da mulher ou ao longo da sua história, foram criados justamente por tentar sufocar e apagar essa mulher selvagem, torná-la domesticada. É um livro lindo, inspirador. É aquele livro para você ter na cabeceira mesmo, sabe? E aí eu separei uma página aqui para ler, um trechinho bem curtinho. Olha que lindo. As questões da alma feminina não podem ser tratadas tentando se esculpi-la de uma forma mais adequada a uma cultura inconsciente. Nem é possível dobrá-la até que tenha um formato intelectual mais aceitável para aqueles que alegam ser os únicos detentores do consciente. Não, foi isso que já provocou as transformações de milhões de mulheres, que começam com forças poderosas e naturais, impárias na sua própria cultura. Na verdade, a meta deve ser a recuperação e o resgate da bela forma psíquica natural da mulher. Enfim, acho que não preciso falar mais nada, vale muito a pena, tenham em suas cabeceiras. O segundo, meu queridinho, Os Miseráveis, Vitor Hugo. Tá bom, ele é grande, ele é longo, 1.500 páginas, 1.500 páginas. Mas eu realmente me desafiei a começar a lê-lo. Quando vou terminar, eu não sei, porque realmente eu tô lendo vários livros ao mesmo tempo, eu sou dessas. Eu só não leio o mesmo tema, né, para não ficar realmente difícil de concluir e de entender as histórias. Mas, enfim, 1862, gente. 1862. E aí é o mesmo lema. Como pode ser tão atual? Tem muitas histórias aqui, muitos personagens. Eu escolhi o meu principal, espero que você escolha o seu. É um livro também que para muitos é considerado difícil de ler, mas ele enriquece o nosso vocabulário. É um livro muito real. Por que eu gostei dele? É muito real. Ele fala de altos e baixos da vida. Os personagens não são da alta sociedade, né? Por mais que seja um livro que se passa na França e tal. Mas ele vai falar de personagens ex-presidiários, de prostitutas, de meninos de rua. E aí ele vai realmente trazer a realidade desses indivíduos.
E logo de cara, ele já me tocou muito por duas coisas. Primeiro, porque a princípio parece um livro denso, sim, mas também tem humor. Tem humor, então acho que as primeiras 100 páginas, assim, você dá risada. É engraçado. Até por conta desse mesmo personagem que eu também me apaixonei, que é o Bispo. Não vou me aprofundar em nenhum livro, tá? A ideia aqui é não dar spoiler, é simplesmente dar umas dicas do que me inspirou e aí para que vocês decidam se vale a pena ler ou não, tá bom? Enfim, voltando aqui. Então, primeiro, realmente é o bom humor, a surpresa do livro, e o segundo é um personagem que é o Bispo, maravilhoso, e que em uma das cenas das situações da história, ele demonstra muita compaixão por um determinado personagem, que até pode ser um dos principais que eu elegi, Gian. Mas enfim. E nesse ato de compaixão, ele muda a vida do personagem, dá um clique. E eu acredito que é isso que a gente precisa na vida. Que tudo vai se conectando com a compaixão, com a autocompaixão. E por isso ele já me tocou demais. Bem no começo já me tocou demais. Eu muito recomendo Os Miseráveis, Victor Hugo. E aí, já conectando, não dá para falar de compaixão sem falar do Jimpa, nosso querido Jimpa, Um Coração Sem Medo. Esse livro ele já vale a pena por si só, só pela biografia do autor. O autor é um tibetano que foi criado na Índia, num lar de crianças. E o que ele consegue conquistar, né? Ele simplesmente se torna o tradutor do Dalai Lama e também se torna PhD em Cambridge. Se destaca porque ele sempre gostou do inglês e ele viu no inglês uma oportunidade de abrir caminhos, né, de portas para o mundo, investiu e se deu muito bem. E então já valeria a pena só pela história dele, que é maravilhosa. Bem, o Jimpa, então assim, Jimpa, ele é um monge e, enfim, viveu no monastério por muitos anos e os monges têm como princípio a compaixão, né? É princípio de vida, de estudos, e o que é muito interessante, porque vem a calhar com as conclusões também que eu tô chegando, que a compaixão é uma das formas de fazer com que a nossa vida seja plena, mais feliz, sem grandes sacrifícios, sem adquirir coisas, sem buscar analgésicos para compensar nossas dores, né? E por isso que eu super assim recomendo esse livro, fala muito da compaixão, dos benefícios dela. Um exemplo simples é quando a gente faz algo para alguém, uma doação, uma ajuda, a gente se sente tão bem. E é isso que eu tô me baseando para continuar esses estudos e refletindo sobre o tema. Esse livro é muito legal, porque além dele trazer conceitos, ele também desmistifica a compaixão, porque a gente tende a pensar, se eu for compassivo, eu vou ser bonzinho, bobinho, quem é compassivo, bobinho, é fraco, e não é nada disso. Não é nada disso. A gente consegue usar os recursos da compaixão, ser compassivo e conseguir se expressar, se comunicar. A gente coloca os nossos sentimentos a nosso favor. A gente, obviamente, tem clareza do que a gente está sentindo, está muito ligado à vulnerabilidade, à empatia, a compreender o outro, por que o outro faz também o que faz. Então, assim, é muito completo, assim. Eu tô apaixonada e ele traz exercícios, traz meditação, tem algumas atividades, porque o Jimpa, ele tem um curso, né, sobre compaixão e a ideia é trazer um resuminho desse curso aqui nesse livro, então, Coração Sem Medo. Muito bom. Tô amando, amando. Esse é um dos que eu não concluí ainda, mas eu tô quase concluindo. E aí, vamos ter livro clichê? Sim, teremos. Tá todo mundo falando desse livro há anos e anos e anos, mas também não tem como eu não falar. Porque foi um livro que logo no comecinho ali, como todo mundo tava falando dele, eu fui querer saber o que tinha nesse livro, que é da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. E fala muito, obviamente, da vulnerabilidade, e eu nunca tinha
lido algo, eu nunca tinha parado para refletir, sobre como ser vulnerável nos conecta com nós mesmos, nos liberta. Então ele fala de aceitação, vulnerabilidade, gratidão, empatia, de vergonha, né? Nós fomos criados numa cultura de vergonha, né? Então, uma das formas de nos repreender ou de motivar a fazer algo é trazendo a questão da vergonha. E isso é muito prejudicial em todas as fases da nossa vida, principalmente na fase adulta, porque a gente se torna adultos que não, como que eu posso dizer? Adultos que não se impulsiona, se encoraja, que adultos que não tomam atitude, se bloqueia pelo medo, medo do que vão achar, medo de não ser suficiente, medo de não ser perfeito. Então, é um dos grandes livros, assim, para a gente começar a reflexão nesse sentido, há um caminho libertador, há um caminho de sermos quem nós realmente somos. Isso é possível, gente. Outro clichêzão, O Poder do Agora. Eu também li esse livro bem no comecinho dessa minha caminhada. E o que que ele foi importante para mim? Porque foi um dos primeiros livros que me alertou sobre a questão da nossa mente, de como ela pode ser perigosa, de como que ela é indomável, de como que ela nos leva para lugares que são perigosos e que a gente tem que arrumar formas, conseguir formas de trazê-la de volta, de equilibrá-la, de acalmá-la. Me ensinou também essa questão da ilusão do tempo, né? Que nós podemos ficar muito presos num passado que não tem mais o que fazer. O que foi, foi, e é importante trazer para o agora, e também muito preso a um futuro, que a gente nem sabe como exatamente vai ser, e muitas vezes a gente deixa de tomar decisão, ou fica focado demais em coisas que talvez nem aconteçam. Então ele me trouxe assim um respiro mesmo, sabe? Peraí, vamos entender o que agora, o que que é possível agora. É, Me trouxe uma visão também sobre o ego, sabe? Quando eu comecei a ter um pouco mais de clareza sobre o ego e os cuidados que a gente tem que ter com ele. A arte de se aceitar também é importante. E os relacionamentos. E aí tem uma página muito interessante que me marcou. Se você, um parágrafo, na verdade, né? Se você continuar buscando um relacionamento como forma de salvação, vai se desiludir cada vez mais. Mas se você aceitar que o relacionamento está aqui para tornar você consciente em lugar de feliz, então o relacionamento vai lhe oferecer a salvação e você estará se alinhando com a mais alta consciência que quer nascer neste mundo. Legal, né? Às vezes, até porque às vezes a gente acha, se eu encontrar uma pessoa X, vai ser a minha felicidade, vai ser o melhor para mim, e não é assim, né? À medida que a gente vai vivendo, amadurecendo, a gente vai percebendo que a gente não pode apostar as fichas todas em uma pessoa, em um relacionamento, isso nem existe, isso é romantismo demais. Mas o importante é você usar esse relacionamento para se tornar consciente, para evoluir, para aprender, para se tornar uma pessoa melhor. E aí a felicidade ela vai vindo, vai acontecendo. Até porque quando você tá nessa vibe, nessa vibração energética, que é o que eu acredito, a gente acaba atraindo pessoas parecidas na mesma vibração que a gente, na mesma conexão. E aí as coisas vão se encaixando. Então, recomendo também, principalmente para início da caminhada. Eu vou falar de um livro agora que ele não tá aqui, ele tá emprestado, mas ele é maravilhoso, que é O Surpreendente Propósito da Raiva. Eu vou ver se eu consigo colocar uma fotinho dele aqui. Eu estava linda e contente aqui na minha casinha, já em Campinas, quando de repente eu fui surpreendida por um lindo presente de uma amiga. E foi esse livro. E ele veio num momento muito interessante porque eu estava num processo de ressignificar a minha relação com a raiva. Então eu já tinha entendido que era um sentimento que da maneira que ele vinha se apresentando na minha vida não estava legal. Porque eu remoía, porque eu explodia e colocava a culpa nos outros. E eu já estava indo para um caminho, né, de aceitação, de entender o que aquela raiva significava, da onde ela vinha, o que eu podia fazer também perante a minha família para mudar essa nossa dinâmica como um todo, né?
e usar a raiva positivamente. E esse livro, nossa, super contribuiu, porque ele me ajudou a entender que a minha raiva tem a ver com o que eu sinto, não são os outros que são os culpados, né? E que eu posso realmente usá-la para buscar, para ter energia e para tornar em ação positiva. E também para mudar os meus sentimentos, entender, ter clareza, por que aquilo, né, me irrita tanto. E foi muito importante para mim, eu super recomendo. Pena que eu não tô com ele aqui agora, mas vai nesse livro que não tem erro. Aí, obviamente, falando ainda do mesmo autor, que é o Marshall Rosenberg, eu já tinha esse Comunicação Não Violenta na minha estante há alguns aninhos, mas ele estava lá, esperando o momento dele, assim como o Vitor Hugo, assim como as mulheres que correm com os lobos. Até interessante, porque esse é Mulheres que Correm com os Lobos, acho que se eu tivesse lido antes eu não teria entendido, não teria compreendido. Então ele vem no momento certo mesmo. Bem, gente, aí então voltando a falar do nosso querido Comunicação Não Violenta. O que eu percebo? Esse livro, ele é muito completo. Parece que todos os nossos problemas, todas as causas dos nossos problemas se resumem à comunicação, aos relacionamentos. E ele me deu muita clareza, assim, de como as coisas funcionam, né? De como os relacionamentos se dão. Então, primeiro ele trouxe clareza dos meus próprios sentimentos, das minhas necessidades, clareza das necessidades do outro, né? E não culpabilizar, responsabilizar o outro, trazer para mim e entender que o que o outro faz, fala, tem a ver com ele, com os sentimentos dele. Muitas vezes não é para ferir, para atingir a gente. Atinge porque está atingindo, atinge porque vai direto de encontro com as nossas necessidades, com os nossos valores. Mas muitas vezes não é de propósito. E aí que entra a nossa inteligência da comunicação não violenta para resolver essas questões, né? Ele nos encoraja a ter conversas esclarecedoras e respeitosas, ele dá dicas de como fazer isso, ele fala muito do julgamento e como isso atrapalha a nossa vida. A conclusão que eu cheguei a respeito de julgamento não dá para simplesmente não julgar, é muito difícil, mas dá para separar um pouquinho o julgamento, dá para começar a entender, peraí, tô julgando, então vamos se apegar aos fatos. Isso é fato ou é o que eu acho? Ou é julgamento? Isso ajuda muito, porque aí você começa a ver que a gente cria realidades assim que não existem, que não são realidades, na verdade, né? A gente cria situações que não são realidade e a gente precisa, se a gente quer dar um novo rumo para a nossa vida, para as nossas relações, para as nossas conexões, é, é fundamental essa leitura. E também traz, né? Traz da empatia. Com esse livro eu aprendi a me achava uma pessoa empática. Com esse livro eu aprendi que não, gente, não sou, tenho muito que aprender, porque a gente tem uma escuta ativa que a gente é empática. A gente precisa de muito mais, a gente precisa criar essa conexão, a gente precisa acolher a pessoa. E às vezes a gente não se dá conta, porque ela vem com uma situação, um problema, a gente quer aconselhar, a gente quer resolver, a gente que às vezes quer competir com o problema da pessoa. Ah, eu tô com muita dor. Ah, mas você não sabe, a minha dor é maior, a minha dor. Então, assim, é muito reflexivo e ajuda muito a gente a ver a vida e os relacionamentos, principalmente por um outro prisma. Super recomendo. E aí me animei tanto com o Marshall, obviamente, que fui comprar mais um, que é Criando Filhos Compassivamente. Tem livro para pais aqui, mas temos. Que ele vai na mesma linha, né? De usar os princípios do respeito, da comunicação clara, para lidar com os nossos filhos, para lidar com as crianças. Muitas vezes a gente acha que eles não vão compreender, mas eles compreendem até mais do que a gente possa imaginar. Então, o que eu aprendi com esse livro? Qual que é a melhor forma de lidar com as crianças, com os nossos filhos, né? Principalmente, não só os pequenos, mas adolescentes, como tratando eles como adultos, explicando, tendo respeito, conversando, explicando o que a gente precisa deles, fazendo combinados. É difícil, é claro que é, porque isso faz com que a gente ressignifique toda a forma de educação que a gente aprendeu ao longo da vida e é, pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelas pessoas que nos criaram. E não é simplesmente que eles erraram, são culpados, nada disso. Eles fizeram o melhor que eles puderam, de acordo com o que eles também receberam.
Mas a questão é que existem formas mais compassivas, mais inteligentes, mais amorosas de se educar. E quando a gente chega a essa conclusão, é difícil porque parece que tudo que a gente aprendeu foi errado. E parece que o que é certo a se fazer é o errado. Porque quando a gente começa a escutar, respeitar, negociar, parece que a gente está sendo permissivo demais. E aí dá um bugzinho, mas a gente se mantém firme no foco, entende? Volta para o objetivo e vai mudando aos pouquinhos. E à medida que a gente vai mudando, a gente vê resultado. E só me incentivou a continuar seguindo. Então, esse livro foi muito importante na construção da educação dos meus filhos, tá? E nessa linha de educação infantil, eu trouxe um outro que é da Cecília Antipoff, acho que é assim que fala. É uma psicóloga e educadora maravilhosa, que ela tem um lindo trabalho ensinando os pais a ressignificar essa educação, a entender a vida pelo olhar da criança. E é justamente isso que esse livrinho faz. Ele conta histórias de pais e filhos pela perspectiva, pelo prisma de uma criança, da Manu, se eu não me engano, uma criança de 5 anos, uma menininha super engraçada e simpática. E ela vai trazendo a, as percepções dela, assim, o que é muito interessante. E por que é tão interessante, né? Porque a gente começa a entender como a criança pensa. E aí vai se tornando simples, traz clareza, e vai ajudando a gente a tomar pequenas atitudes. Muitas dessas histórias, gente, são tapa na cara. E uma delas que me comoveu muito, até me emocionou, é uma que chama assim: O Davi começou a tomar remédio. Davi começou a tomar remédio todos os dias, daqueles fortes. Ele me diz que está aliviado, porque pelo menos agora a professora e a mãe pararam de encher a paciência dele. A minha vizinha, que estuda com ele, me contou que agora o Davi fica quietinho na sala, não pergunta mais nada, na dica de nada. E ela vai desenvolvendo essa historinha. E, e a parte mais interessante é que ela fala, né? Davi fez uma cidade inteirinha com 1 milhão de detalhes. Todos os adultos ficaram até impressionados. Demorou um tempão. Até foto tiraram. E agora eu tenho que engolir essa dificuldade dele de prestar atenção. Era só o que me faltava. Pode até ser que ele tenha essa dificuldade aí, mas é coisa chata, em que ele não vê sentido, nem o para que aprender. Vocês e essa mania de achar que tem um jeito certo de aprender, de crescer, de ser criança, de prestar atenção. Não tem como ler essa história e não se emocionar. De não tentar se colocar no lugar dessa criança. E de ver que tem tantas crianças nessa situação. E que elas precisam um pouquinho mais só de atenção. De compreensão. E de tratamentos que apoiam. Né? Tratamentos, de repente, psicológicos. Terapias diferenciadas. Eu convido vocês aqui que são pais, tios ou amigos, né, a lerem esse livrinho e, e começar a pensar nessas historinhas de uma outra forma e pensar que diferença nós podemos fazer na vida das nossas crianças, de todas elas que estão ao nosso redor, tá bom? Continuando essa minha trajetória, não dá para falar de aprendizados da Gisele. Também foi um dos livros lá do início da minha caminhada. Enfim, eu sempre gostei da Gisele, né? Porque eu sempre achei ela uma pessoa muito simples. Eu fui acompanhando a carreira dela até ela realmente se tornar Uber. Então, a simplicidade sempre foi um ponto que me chamou muita atenção. Mas ao ler a história dela, eu pude entender como ela buscou as formas de cura. Esse livro ele me trouxe muita reflexão, né, de como a Gisele foi buscar recursos para cura interior, porque ela chegou a ficar depressiva, enfim, uma época onde ela não identificava muito propósito no trabalho dela, enfim, eu não vou dar spoiler aqui,
Mas esse livro me empurrou para yoga, porque uma das formas de cura que ela encontrou nessa vida foi a yoga. Eu já queria fazer yoga há muito tempo e esse livro ele me empurrou. Então foi sensacional, já valeu a pena por isso. Primeiro pela biografia dela, que eu acho maravilhosa. Segundo, porque me empurrou para yoga. Porque realmente, como eu já queria, a hora que eu vi todos os benefícios, eu falei, é isso. E aí eu comecei a entender que a yoga não era algo só para o corpo, né? Eu moldava a minha mente através dos exercícios feitos pelo meu corpo. Isso foi fundamental na minha construção, no meu alívio, na minha ressignificação da vida, no meu encontro comigo mesmo, maravilhoso. E um outro é sobre autocrítica, perfeccionismo, sobre essa questão da perseverança, né? Dos pontos aqui que me chamou a atenção é que ela foi rejeitada por uma das maiores revistas aí do, do mundo, né? De moda, dizendo que ela tinha um nariz muito grande, que ela jamais seria a capa de qualquer revista. Enfim, como ela tinha um propósito, ela não desistiu. E fica a reflexão, né? Até que ponto realmente a gente deve deixar que o que os outros falam impactam na gente? Devemos ter uma crítica? Sim, mas o que eu penso é que a gente deve desistir por nós mesmos, porque a gente acha que não vale a pena, porque a gente mudou de planos, e não é isso que a gente quer mais. Agora, desistir porque alguém falou que a gente é isso ou aquilo, ou que a gente não tem isso ou aquilo, nananina. Fica aqui a reflexão, lê aprendizados e vamos mudar isso, tá bom? Um outro livro muito interessante nessa minha caminhada é esse Mude Seus Horários e Mude Sua Vida, que a própria descrição aqui abaixo já diz muito sobre ele, né? Como usar o relógio biológico para perder peso, reduzir estresse, dormir melhor e ter mais saúde e energia. Esse livro me levou a uma reflexão que para muitos é muito óbvia, mas para mim não era, né? De que realmente cada corpo é único e tem a sua forma de funcionar. E esse livro é muito legal, porque ele fala sobre a Ayurveda, uma introdução, né? Ele reconecta que é a ciência da vida, segundo a medicina indiana. A Ayurveda, ela conecta mente e corpo através de processos naturais. Que são sono, alimentação, atividade física, dentre outras coisas que a gente pode fazer de acordo com o que é bom pra gente, sem sofrer, né? De uma forma mais tranquila. E então, para mim foi fundamental. O que eu acho legal? Ele também tem alguns exercícios ao longo do livro que vai ensinando a gente se conhecer. O que me chamou a atenção é um sobre atividade física, né? Então, assim, não adianta eu querer fazer atividades vigorosas todo dia se o meu tipo fisiológico não foi feito para isso, eu não vou conseguir. Aí a gente se sente desestimulado por essa falta de compreensão. E quando, na verdade, se eu fizer 20 minutinhos de caminhada todo dia, já vai ser suficiente para me impulsionar e me ajudar a mudar o que eu preciso mudar, e ter bons hábitos, e ter qualidade de vida, e dormir melhor. Enfim, gostei bastante. Então, para quem quer mudar e não sabe por onde começar, eu indico. Por mais que tenha relação com a Ayurveda, não precisa ser tão à risca, né? Vamos ler com filtro e vamos fazer o que é importante, o que a gente acredita que vai nos ajudar naquele momento, um pouquinho de cada vez, não precisa ser tudo de uma vez. Um outro livro super simples é O Viva Sua Missão, do Bruno Gimenez, que ele é bem famoso na internet. Esse livro eu ganhei de presente do meu irmão há anos, muitos anos atrás, mas que eu realmente só resolvi fazê-lo há pouco tempo. Eu confesso que eu não fiz ele de uma vez, como recomendo o livro. Eu fui fazendo aos poucos, fiz, refiz, voltei, parei, mas eu acho que ele teve uma participação importante nessa minha caminhada, de achar minha missão, de achar o propósito. Foi o primeiro livro que me fez refletir, assim, quais eram as minhas qualidades, o que que eu queria, como eu queria servir o mundo, né? Porque o que eu acredito é que o nosso propósito está relacionado a servir, a fazer algo para alguém, para as pessoas. E ele foi um dos primeiros livros que com perguntas simples, me fez refletir e chegar a algumas conclusões do que eu queria para mim. E do que eu queria contribuir para o mundo, para os outros. Então eu super indico, tem vários exercícios ao longo de 7 semanas para você ir refletindo e colocando em prática e tendo clareza algumas questões. Gostei bastante dele, tá? Não tem como não falar dele. E o último, mas não menos importante, é o meu livro diário. Louise Bray, Você Pode Curar a Sua Vida.
Gente, esse é um dos outros da Bíblia que tá todo dia ali comigo na minha cabeceira, onde eu leio um mantra todo dia, eu leio, releio, vou ressignificando a minha vida, a minha história com ele. O que ele traz pra gente é que nós somos responsáveis por criar o nosso mundo. Então a vida é o que a gente acredita que ela seja. Baseado nisso, que é o que eu também acredito agora, por que não mudar e ressignificar tudo isso? E esse livro, através da história dela, que é uma história de cura, através de vários mantras que ele tem, ele vai ajudando a gente a ressignificar. Ele tem uma tabela também muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Qual que é a relação que ele faz aqui? De dores físicas, de doenças, de possíveis causas e um novo padrão de pensamento para você meditar. Então, de repente, sei lá, você tem alguma dorzinha que te incomoda, aí você dá uma olhada na causa provável, possível que ele traz aqui. Se fizer sentido para você, aí você começa a engatar um novo padrão de pensamento. Ó, um exemplo seria aborto, que para mim teve muito sentido, porque sofri um aborto espontâneo antes do meu primeiro filho, né? Antes da gestação do meu primeiro filho. E o que é a causa provável? Medo, medo do futuro. Não agora, mais tarde, hora inadequada. E foi a hora que eu li isso, eu falei, oi, queria ter lido isso na época, né? Porque seria mais fácil ressignificar. Mas de qualquer forma, a gente vai ressignificando e entendendo isso hoje, eu posso tomar outras atitudes para tornar a vida mais leve de outra forma, né? E aí ela vem com um novo padrão de pensamento, né? A ação certa divina está sempre acontecendo em minha vida. Eu me amo, me aprovo, tudo está bem, tudo no tempo certo. E é muito legalzinho, porque ele traz ressignificações sobre o trabalho, prosperidade, sobre a saúde, relacionamentos, abundância. Então é aquele livrinho que você tem que sempre ter todo dia ali para refletir e fazer os mantrinhas. Bom, são esses os meus 13 livros. Tem mais aí, provavelmente eu devo voltar aqui nessa caminhada para falar de outros, alguns outros também que eu tô lendo, acabei de ler recentemente e que me mudaram a relação com alimentação, com peso, dentre outras coisas. Se você gostou, se fez sentido, dá um like, compartilha com os amigos. Eu acho que essas indicações são sempre maravilhosas para a gente poder viver a vida da melhor maneira e aproveitar tudo que a gente tem para aproveitar da vida, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.